pessoal, tudo bem? Sou Daniel, urologista. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês de algumas perguntas sobre disfunção erétil, sobre impotência, tá? Então chegou para mim aqui se remédio para ereção faz mal para o coração. Então a gente precisa explicar para os pacientes que o Viagra, o Cialis, o Levitra, eles são uma classe medicamentosa, uma das mais vendidas no mundo, tá? Uma das mais consumidas no mundo, talvez perca mais para analgésico e anti-inflamatório. Então, teoricamente, esses medicamentos eles servem como vasodilatadores, tá? Então a ação deles é causar um relaxamento dos vasos sanguíneos da pelve masculina. Então, teoricamente, se tivesse alguma alteração, vamos dizer assim, de coração ou de pressão, seria baixar um pouquinho a pressão. Mas geralmente é tão sutil que isso não chega a fazer efeito do paciente desmaiar, ou ter uma síncope, ou passar mal com esse tipo de medicação, tá? Aumento de pressão, então, não ocorre. Batimento cardíaco também não aumenta. O que ocorre é que durante a atividade sexual, principalmente na parte do clímax, do orgasmo, existe um gasto calórico muito grande, tá? E esse gasto calórico, alguns pacientes não têm toda essa capacidade cardíaca e aí sim pode ocorrer um infarto do miocárdio, mas muito mais ligado à atividade sexual do que com a medicação em si, tá? Outros perguntam se a medicação, o fato dela ser usada diariamente, aumentaria o risco. Isso não foi visto. Então, todos os trabalhos que poderiam vincular o uso da medicação com eventos cardiológicos, não foi provado nenhuma alteração. Uma outra pergunta que é também frequente é sobre os efeitos colaterais dessas medicações. Então existem efeitos colaterais que são mais comuns e outros são mais raros. Os mais comuns é o rubor facial e a congestão nasal. Muitas vezes a gente usa isso a nosso favor. Eu falo para os pacientes, olha, você vai tomar a medicação e percebeu que a voz está um pouco mais nasalada, que você está com rubor facial, é um sinal que a medicação já está funcionando, tá? Porque alguns pacientes eles ficam um pouco preocupados quando vão usar o remédio sob demanda, 1 hora, 2 horas antes, e acham que talvez o remédio ainda não funcionou, não está funcionando, vamos dizer assim. Então o rubor facial, a congestão nasal, que é algo bastante comum, mas não chega a atrapalhar a respiração do paciente, nada, pode até ser usado a nosso favor como um sinalzinho de manifestação que o remédio está funcionando. Menos comum, mas um pouco mais desagradável, é a dor no estômago, tá? A epigastralgia, que a gente pode amenizar orientando o paciente para tomar o remédio após o café da manhã, após o almoço, não consumir com o estômago vazio, tá? Dor de cabeça também pode ocorrer. Em alguns casos são mais graves, né? Pode usar algum analgésico, uma dipirona, um paracetamol, caso isso seja persistente, tá? Dor muscular é bastante comum, às vezes, na tadalafila. E se isso ocorrer, muitas vezes é um impeditivo da continuação da medicação, principalmente de uso diário. Aí talvez a gente possa recomendar a medicação sob demanda. Mais raramente ainda é a parte da acuidade visual, ou a visão turva, a visão azul, que ocorre muito raramente, mas não gera nenhuma alteração visual, é só interromper a medicação e a restituição da acuidade visual é imediata. Uma outra pergunta é sobre contraindicação dessas medicações, tá? Quem não pode tomar esse remédio? Então, geralmente quem não pode tomar é quem tem uma insuficiência cardíaca severa. Geralmente é aquele paciente que não consegue subir uma escada, que tem falta de ar. Muitas vezes você identifica isso na história clínica do paciente. O paciente respira mais ofegante, tá? Então o próprio cardiologista já vai orientar ele para ele não fazer uso dessa medicação, tá? Os pacientes que tiveram infarto recente também, que tem angina, que tem dor no peito, não é recomendável usar. E quem toma alguns determinados medicamentos, tá? Que são os nitritos, que é o Isordil, o Monocordil, o Sustrate, que teoricamente caíram em desuso. Alguém já deve ter visto um filme, uma novela, que o paciente está infartando e ele pede para tomar uma pílula,
Isso era usado bastante no passado, mas se viu também entre os cardiologistas que esse tipo de medicação ele não diminui o risco de infarto. Tá? Então, é uma medicação que tem uma contraindicação para usar concomitante, mas a gente percebe que os cardiologistas estão prescrevendo cada vez menos. Tá? E uma outra contraindicação seria algum tipo de alergia. Então, o paciente toma medicação e fica com a pele vermelha ou tem edema de glote, mas é algo muito raro que dificilmente a gente costuma perceber. Muitas vezes o paciente fala, olha, doutor, eu tomei a medicação, tá? Só que não deu resultado, ela falhou. Por que isso pode ocorrer? Muitas vezes é porque tomou de maneira inadequada, né? O paciente, no sábado à tarde, ele comeu uma feijoada, que é um alimento bastante gorduroso, tomou 2 caipirinhas e, de repente, resolveu ir para um motel e tomou um Viagra, por exemplo. Então, eu brinco com eles que, muito provavelmente, eles vão ficar frustrados, que não vão conseguir ter ereção adequada, vão até dormir e, de manhã, quando eles estão indo embora, talvez o paciente até tenha ereção. Tá? Então, o que vai acontecer é que vai demorar para absorver o remédio. O sildenafila, o Viagra, ele tem essa dependência com o estômago cheio, com o consumo de álcool, isso pode justificar. Outra causa é quando a dose está inadequada. Tá? Então, às vezes, o paciente tem receio de usar a medicação, que escutou falar que dá infarto, então ele toma uma dose que não é adequada para a condição dele e realmente vai falhar. Também ansiedade de performance. O paciente vai muito ansioso, tem a preocupação que o remédio vai dar infarto, tem a preocupação que a parceira vai perceber que ele tomou o remédio, acha que tem que performar que nem um ator pornô, né? Então realmente ele vai já com aquela sensação que ele vai falhar e libera adrenalina. A adrenalina é um vasoconstrictor, o sangue não entra no pênis e realmente ele acaba falhando, né? Então mesmo com a medicação ela vai falhar. E entender que a medicação precisa de estímulo sexual. Tá? Então, se o paciente não tem estímulo sexual, não adianta. Ele tomou o comprimido, vai ver uma partida de futebol e não vai ocorrer ereção. Então, o remédio é dependente do estímulo sexual. Outras causas que a gente tem que investigar também é a queda da testosterona, tá? Principalmente aqueles pacientes que têm síndrome metabólica, diabetes, colesterol aumentado, hipertensão, obesidade ou sobrepeso. É importante sempre a gente fazer o exame da testosterona e, uma vez diagnosticado o hipogonadismo ou a queda da testosterona, a gente pode repor a testosterona junto com a medicação oral e isso melhorar a ereção. O que é bastante comum, principalmente nos mais jovens, é perguntar se o remédio vicia, né, e se vai ficar dependente do resto da vida da medicação. Então eu falo que para viciar, ele vai ficar viciado em café, talvez em chocolate, em doce, mas ninguém vai tremer porque não tomou a medicação naquele dia. Tá? Entenda que tudo é uma fase. Então, geralmente, a disfunção erétil, ela cria um impacto muito negativo para a qualidade de vida do homem. A partir do momento que a gente consegue reverter isso, seja com a ajuda da medicação, aos pouquinhos a gente vai modificando os fatores de risco e o paciente, naturalmente, ele vai desmamando a medicação. Tá? Então a gente tem que explicar que ninguém é de ferro, tá? Não é um botão de liga e desliga, então tem algumas etapas que o paciente vai ter que usar. Tá? Então está com problema de relacionamento, está com problema econômico, não está conseguindo controlar a diabetes direito, provavelmente ele vai ter que usar o medicamento por um tempo. Consertou todas essas condições, foi para a academia, adequou o peso, está com uma alimentação balanceada, controlou o estresse, está dormindo direito, eu acho que tem uma grande chance dele parar com a medicação. Agora, se é uma condição irreversível, ele tem uma fuga venosa, ele tem uma obstrução da artéria, ele tem uma doença de Peyronie, esse medicamento vai ser o aliado dele talvez para o resto da vida. E que bom que tem. Em 98 foi a grande mudança com relação ao tratamento da disfunção erétil. Um pouquinho antes disso, foi inventadas as injeções intracavernosas, e na década de 70, 80, a prótese peniana. Tá? Então, você ter uma medicação que consiga contornar essa condição é extremamente válido e não vejo problema nenhum o paciente fazer uso crônico ou uso contínuo dessa medicação.
Tá? O uso contínuo, o uso crônico para o resto da vida dessa medicação não traz nenhum prejuízo. Tá? Inclusive, tem indicações como a tadalafila, que é um medicamento para disfunção erétil, que pode muitas vezes melhorar o aspecto da micção do homem. Aí a gente fala que une o útil ao agradável. Então o paciente urina bem e melhora a ereção. Tá? Tem outros que falam que melhora a oxigenação cerebral, que melhora até a performance na atividade física, mas eu acho que isso daí já foge um pouquinho, acho que é forçar muito a barra. Tá? Mas não tenho medo de tomar o remédio para o resto da vida, acho que esse não é o problema. Mas se a gente tiver condições para modificar o que levou à disfunção erétil, é sempre mais produtivo. Os pacientes perguntam se eu uso o remédio todos os dias ou se eu uso sob demanda. Então a vantagem do uso diário, muitas vezes, é que você coloca a medicação como rotina. Então você toma depois do café da manhã, você tem um outro remédio do coração que você toma também, tá? Isso cria uma liberdade para você poder ter a relação a hora que você quer, você não precisa necessariamente programar. Tem o benefício de você ter a associação com a melhora da micção, então para aqueles pacientes que têm o jato mais fraco, que levantam mais de uma vez à noite, que tem problemas de próstata, vamos dizer, próstata aumentada, a tadalafila de uso diário pode beneficiar também esse aspecto. Tá? Só que tem alguns pacientes que se incomodam em tomar um medicamento todo dia. Falam, doutor, eu transo uma vez por semana, eu transo só a cada 15 dias, eu preciso tomar todos os dias? A gente pode orientar, olha, você pode usar quinta, sexta e sábado, pode pular segunda e terça-feira. Também é uma outra alternativa para a gente poder fazer. Tá? Então, um remédio de uso diário, ele vai ter um pico mais adequado a partir do segundo, terceiro dia de uso. Então, uma outra alternativa seria fazer um reforço, caso o paciente prefira usar um dia ou 2 dias durante a semana. Já o remédio sob demanda é algo mais direcionado. Você vai usar talvez um pouquinho menos de droga, se você tiver menos frequência de relação, mas você vai ter que se programar. Então, às vezes 1 hora, 2 horas antes, se está com o estômago cheio ou vazio, consumiu bebida alcoólica, então isso pode gerar, às vezes, um conflito do tempo com relação à atividade sexual. Talvez perca um pouquinho a espontaneidade. Tá? Mas isso é de cada um, isso é adaptável. Outra pergunta comum é se fitoterápicos funcionam. Tá? Muita gente fala de tríbulos, fala de lucuma, fala de ginseng, fala de maca peruana. Como que a gente prescreve isso? Eu vou confessar, muitas vezes eu prescrevo. Para aquele paciente um pouquinho mais jovem, que a gente percebe que é um quadro psicogênico, que na verdade a disfunção erétil dele talvez seja mais uma ansiedade, e a gente precisa de um efeito placebo, alguma coisa para melhorar, eu prescrevo. Muitas vezes eu associo a tadalafila ou a sildenafila, para o paciente usar também como uma forma, mas como um complemento. Tá? Eu acho que ele não faz milagre, ele não é o tríbulos não vai ser a salvação da lavoura. Diversos trabalhos não tem nenhuma comprovação que eles aumentam testosterona ou que melhoram a ereção. Talvez tenha um efeito mais placebo, mas a gente percebe que esses fitoterápicos muitas vezes dão uma disposição para o paciente. Então, aquele paciente que treina pela manhã, às vezes é bem interessante. Cuidado com tríbulos tomado à noite, porque ele é termogênico, então às vezes ele atrapalha um pouquinho o sono. Mas eu falo que é o pão de queijo na churrascaria, né? Ninguém vai no rodízio para comer pão de queijo e sushi de morango. Todo mundo vai lá comer picanha, bife ancho. Então eu acho que ele não é a salvação da lavoura. Pode usar, e tem alguns pacientes que vão se adaptar muito bem a isso, mas talvez o efeito real dele seja muito pequeno. O que usar? Fórmula, genérico, original, tem alguma diferença? Tá? Eu praticamente uso todos. Tá? Eu gosto de fórmula, às vezes, para fazer uma tadalafila de 10 mg, já que não tem comercialmente, só tem de 5, de 20. Tá? Às vezes, quando eu acrescento um fitoterápico ou um remédio para ejaculação precoce, eu gosto também de fazer fórmula, tá? Em farmácia de manipulação. Se eu quero modificar a via de administração, ou seja, xarope, ou um papel oro-dispersível, uma cápsula oro-dispersível, uma cápsula que tem absorção intestinal e não estomacal, às vezes você consegue adequar
a titulação, aumentar a dose, diminuir, então eu acho que cabe como uma alternativa, tá? Com relação a genérico ou a similares, eu acho que é de cada um, tem um apelo muito positivo em relação a custo, realmente eles custam menos do que o original, tá? Mas eu acho que o original ele tem a segurança, tem alguns pacientes que se sentem bem com a segurança, e tem uma certa tecnologia também de liberação, de absorção, então às vezes a gente percebe a diferença de um remédio original, que a cápsula é bem pequenininha, compacta, e às vezes um genérico parece uma pedra de dama, o paciente reclama que dói o estômago, mas isso, como eu falei, é muito anedótico, é muito pontual, mas não vejo uma regra, acho que isso dá para ser decidido entre o médico e o paciente. Em relação a quanto tempo o paciente deve tomar a medicação sobre demanda, tá? Então a sildenafila, o Viagra, pelo menos 1 hora, tá? Se tiver com o estômago cheio, 2 horas. A tadalafila, o Cialis, pode ser meia hora antes, o Levitra também, e se tiver com o estômago cheio, tem pouca interação com o álcool, o Levitra e o Cialis, mas eu acho que vale a pena, se você estiver consumindo uma refeição mais gordurosa, com esvaziamento gástrico mais lento ou bebida alcoólica, antecipar um pouquinho, tá? Lembrando que a medicação ela vai ter um pico de ação por volta aí de 2, 4 horas e o remédio vai se manter, tá? O Viagra por 8 horas, o Cialis por 36, o Levitra por 12, então eu acredito que tem uma janela de oportunidade muito grande aí para você conseguir adequar o tempo de tomada do medicamento e a atividade sexual. Bom, pessoal, acho que era isso, algumas perguntas que eu tinha para esclarecer. Eu estimulo vocês a compartilharem as dúvidas para que eu possa ter novos temas aí para a gente poder conversar, tá? Então é muito bom essa interação, então os novos vídeos, as perguntas, o meu dia a dia que vai estimular eu trazer esse esclarecimento para vocês, tá? Muito obrigado.